conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Hola Raquel. Hola, ¿estamos bien? Sí, bueno, Raquel nos acompaña el día de hoy con su charla titulada Morphological Evolution in the Ant Reproductive Cast. Entonces, Raquel, tienes 15 minuticos, puedes presentarnos. Ok. Bom dia. Bom dia para todos, né? Não é tarde. Deixa eu só colocar aqui. Tela cheia. Dá para ver certinho? Então, hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz em colaboração com o Thiago e o Márcio. Para começar, eu vou falar um pouco rapidamente da trajetória do trabalho, né, antes do conteúdo, começou em 2013, eu ainda estava na graduação, e esse trabalho teve várias modificações, e algo que foi muito importante para o desenvolvimento, para eu entender melhor tudo que eu estava fazendo, foram os encontros, principalmente o Mirmeco, lá de 2015, em Ilhéus, né, acho que foi 2015, que eu tive contribuições de nomes, grandes nomes da mirmecologia e que me incentivaram, me empolgaram a conhecer um pouco mais sobre essa diferenciação morfológica de machos e rainhas, né, dos reprodutivos das formigas. O que me fascinou ainda mais foi entender um pouco mais sobre os machos, que até hoje eles são, apesar de alguns trabalhos, né, recentes ainda, eles são meio que negligenciados, assim, em questões de conhecimento, de morfologia e de evolução. Bom, das características que definem a eusocialidade, a divisão reprodutiva de trabalho é talvez a mais interessante em relação ao sucesso evolutivo dos insetos sociais. Nas formigas, a gente tem trabalhos sensacionais, a gente não pode deixar de exaltar aqui o Christian Peters, pela sua inovação, pela sua contribuição nessa área, no conhecimento do dimorfismo, né, de rainhas e operárias. E, claro, trabalhos do Roberto Keller, e o que eu vou falar, né, depois dessa grande apresentação dele, mas trabalhos que envolvem, que exploram, né, a estrutura e a função e morfologia, e que vem sendo até agora super bem desenvolvidos. Mas ainda assim a gente tem uma lacuna grande na comparação com os machos, talvez principalmente por falta de dados, né, que associados a isso. Então, o que a gente sabe, no geral, os machos são menores que as rainhas, para a maioria das espécies, né, eles não têm uma participação nas tarefas da colônia, eles têm curto tempo de vida, e as rainhas, por sua vez, elas têm uma responsabilidade, né, de fundar as colônias, os ninhos, a postura dos ovos, e, resumindo, de extraordinários modos de vida. Isso tudo são pressões que exercem, né, são funções que exercem pressões seletivas, e por isso a gente tem diferenciações morfológicas muito grandes. E também, mas ao mesmo tempo, a gente tem o voo, que é uma característica em comum, né, dos reprodutivos, e a gente espera, então, que muitas características estejam associadas a essa função, né, essa característica, principalmente do voo de acasalamento para grande parte das espécies. Bom, então, com tudo isso, a gente pensa em características que evoluem muito diferentes nos dois sexos ou muito parecidas também. Então, nesse trabalho, né, a gente tentou caracterizar a variação morfológica dos reprodutivos, das rainhas e dos machos, e encontrar aí um nível, né, de dimorfismo sexual, estimando
grau de sinal filogenético nos machos e nas rainhas, e testando taxas evolutivas, se essas taxas evolutivas, né, de algumas características que representam a morfologia geral dos machos e das rainhas, se elas evoluem em diferentes taxas. Bom, para isso a gente usou imagens do anti-web, a gente usou principalmente os tipos, quando eles estavam em boas condições, em bom posicionamento, mas quando não estavam, a gente utilizou outras imagens que pudessem representar melhor, né? Então, um espécime por espécie, a gente mediu tudo pelo ImageJ, e essas foram as medidas morfológicas que a gente fez. Então, na cabeça, a gente utilizou a largura e o comprimento da cabeça, a largura entre os olhos e o tamanho do olho. Dorsalmente, a gente mediu, né, a largura máxima do mesonoto e lateralmente o comprimento máximo do mesosoma. Todas as medidas foram feitas por mim para evitar erros, né, de variação. Foram 552 rainhas medidas e 345 machos. Que tinham espécimes que tinham machos e rainhas, foram 218, para as quais a gente explorou mais essa variação, né, de dimorfismo. Bom, para as análises, a gente testou, procurou entender melhor a alometria, né, dessas características. Então, num gradiente de tamanho entre as espécies, o quanto varia, o quanto nas rainhas elas vão ficando maiores, né, no gradiente. Para aquele que é 5 minutos, é 5 minutos. E quanto isso também é refletido nos machos. A gente usou um índice para caracterizar o dimorfismo sexual. Usamos PCAs para resumir a variação morfológica, sinal filogenético e taxas de evolução. Esses foram os pacotes que a gente usou para fazer isso tudo no R. Para a filogenia, a gente usou uma combinação de duas filogenias, da Morrow e do Bell e Ward colaboradores, 2013 e 2015, e podemos essa filogenia a nível de gênero. Depois a gente incluiu as espécies que a gente tinha dados e aleatorizamos 500 vezes, refizemos todas as análises 500 vezes para ver a consistência, né, dos resultados, independente de uma incerteza filogenética. Bom, para resultados, o esperado foi realmente, né, as rainhas, aqui é o log, a distribuição das medidas, todas as medidas estão disponíveis, as rainhas sempre maiores que os machos, exceto no tamanho do olho aqui. E exceto em alguns grupos, em alguns machos bem maiores. Bom, aqui a gente tem aquela alometria que eu falei para vocês, e a gente relacionou isso, a gente identificou, existe uma regra, na verdade, que se chama regra de Henske, que é bem conhecida para vertebrados, e ela explora essa variação entre os sexos, né? Então, a gente usou isso para entender melhor, e na regra diz que, para alguns grupos, quanto maior o tamanho do macho, maior o dimorfismo sexual. Que a gente achou o contrário, quanto maior o tamanho da rainha, maior o dimorfismo dos tamanhos, né, para cada característica. E aqui o dimorfismo sexual que eu falei para vocês, quando acima de 0, as rainhas são maiores. Esses resultados são bem interessantes, porque eles caracterizam, né, pela primeira vez, um padrão geral dentro do grupo. Aqui a gente fez esse dimorfismo distribuído na filogenia, né? A gente mapeou filogeneticamente essa característica do dimorfismo e a gente vê um desacoplamento. Aqui são só 3 medidas, né, das 7 que a gente fez, e um desacoplamento de uma evolução diferenciada entre as várias regiões do corpo, né? E aqui para os machos, a gente vê, aqui em roxo, são machos maiores. A gente vê uma diferença bem grande para as outras características. E as taxas evolutivas, que eu acho que é o principal resultado do trabalho. A gente vê taxas evolutivas mais rápidas para todas as características nas rainhas. Aqui só o PC3 que tem uma diferença, mas não vai dar tempo de explicar certinho, se a gente pode falar disso depois também. Aqui a gente vê tento entender um pouco melhor sobre essas taxas mais aceleradas em rainhas. E, por exemplo, o tamanho da cabeça, né, que são as 3 medidas de tamanho, né, da cabeça, a gente pensa que muito é relacionado justamente com a morfologia da cabeça,
com os músculos, né, mandibulares associados, que nas rainhas eles têm finalidades muito mais, elas têm uma mandíbula desenvolvida, né, e ao contrário dos machos, e características bem diferentes e variantes entre todas entre várias espécies, né, entre grupos e linhagens. Ao contrário dos machos, que tem um uso mandibular muito, quase, para a maioria das espécies não tem, né. Já o tamanho do mesossoma e vista dorsal, do mesonoto, né, seria, eu esperava uma similaridade maior entre essas taxas evolutivas. Mas o que a gente vê é que ele está bem relacionado com o comprimento do mesossoma, e isso pode estar refletindo... Um minuto, perdão. Oi? Um minuto. Ah, sim. E aqui essa diferença pode estar bem associada com esses modos de dispersão, né? Que são bem característicos também de cada espécie. Mas para os machos, talvez eles estejam bem mais restritos. Bom, foi muito legal ver como esses diferentes modos de vida deixam marcas aí evolutivas dentro da mesma espécie, e essas diferenças morfológicas associadas aos modos de vida, né? E eu não falei do tamanho do olho nos machos, também maior, e é uma característica que parece estar muito, muito preservada, né, nos grupos, e justamente pela função dos machos de encontrarem as rainhas. Nossas perspectivas são justamente entender um pouco mais da evolução, principalmente sobre convergência evolutiva, entender picos adaptativos e mudanças de regime também nessas morfologias. Como esse trabalho já explorou um pouco, a gente pretende pensar um pouco mais na biologia de cada linhagem, gênero, espécie, relacionado às mudanças dessas morfologias. É isso, gente. Obrigada. Meu e-mail está aqui. Se não der tempo das perguntas, eu estou à disposição. Muchas gracias, Raquel. Vamos a esperar las preguntas. Si alguien tiene preguntas. Bueno, te felicitan. Parabéns, Raquel. Óptima presentação. Gracias. Gracias a todos. Vale. Raquel se fue. No respondió pregunta. Bueno, si tienen preguntas para Raquel, las pueden dejar aquí. Raquel, si las puedes contestar, que se fue. Ay, sorry. Ya. Vale, vamos a esperar las preguntas. Bueno. Gracias a todos que están hablando. Muchas felicitaciones para Raquel en los comentarios. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta. Acho que eu falei um pouco rápido. Não, estuvo muy bien. Meu trabalho, que é 2D, né, em comparação aos modelos super complicados, mas também eu acho que é uma boa perspectiva também, né, aplicar isso a entender tudo que o Keller falou sobre as novas, né, possibilidades de tecnologias de morfologia bem associadas a esses estudos também, inclusive de machos. Es increíble, es muchísimo. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Os machos pueden estar más evolutivamente restritos porque presentan apenas un conjunto genético N versus dos N das rainhas? Nossa, é bem interessante isso, porque tem pouquíssimo estudo sobre talvez mudanças genéticas, né, associadas a uma menor carga genética. Tem poucos estudos sobre isso, então a gente não consegue falar se é exatamente isso que faz, né? Uma carga genética menor, uma evolução mais desacelerada, talvez uma manutenção, né, dessas características. Pode sim, pode estar relacionado, a gente especulou um pouquíssimo sobre isso, justamente porque tem pouca coisa que estuda exatamente as modificações genéticas
diploides, né? Espécies haplodiploides. Vale, te voy a leer una última preguntita que alcanzamos. Dicen, yo Raquel, trabalho muito interessante. ¿Pensás incluir, por exemplo, ergatoides nestas análises? Agora a gente não pensa em incluir justamente, principalmente porque a gente queria pensar em outras possibilidades de continuar estudo, mas é bem interessante, a gente não utilizou, né, as ergatoides, mas a gente pensou muito sobre como isso influencia na diferenciação do macho, né, se machos de espécies que são ergatoides são mais conservados também, tem uma variação morfológica menor, são mais parecidos, né, com as raízes operárias, né, no caso. Mas, atualmente, a gente não pensou, mas é uma coisa bem interessante de se testar assim. Obrigada, mãe. Muchas gracias. Damos paso al siguiente ponente. Las otras preguntas las puedo responder en next question. Bueno, Álvaro Galván, con su charla. Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿cómo vas? Bueno, doy entrada entonces a Álvaro Galván con su charla titulada Formas a simple vista idénticas, la cápsula genital en machos de camponotus. Tienes la palabra, Álvaro, tienes 15 minuticos contando desde ya. Muy bien. ¿Está viendo? Listo, ahora sí, lo puedes poner en modo presentación. Ok. Bueno, antes que nada, quería agradecer la oportunidad de poderles compartir parte de los resultados de mi trabajo de tesis doctoral. Para empezar, como muchos sabemos, la identificación de los machos puede representar un verdadero desafío si estos no están asociados a sus obreras, ya que la taxonomía en hormigas está basada principalmente en la casta obrera. A lo largo de la historia, podemos ver que en el siglo pasado, el estudio de los machos tuvo eventos aislados a lo largo del tiempo. Y afortunadamente, en el presente siglo, en lo que va del presente siglo, el interés por el estudio de los machos ha crecido y se han elaborado varias claves de identificación para subfamilias y para géneros, e incluso estudios que tratan las especies de un mismo género. Entonces, considerando la situación, nosotros nos planteamos como objetivo buscar caracteres cualitativos y cuantitativos en la cápsula genital y placas asociadas machos de camponotus que puedan ser útiles para clarificar la taxonomía del género. Para ello, nosotros contamos con 18 especies con un total de 172 ejemplares provenientes de muestreos y de colecciones de museos de Brasil y de Argentina. Aquí podemos ver los puntos de muestreo a lo largo de Argentina efectuados. Seguimos la terminología de Boudinot 2013 para las distintas valvas de la genitalia y el espículum del esterno número 9. Y para evaluar, para cuantificar los cambios de forma en el parámero, se utilizó la técnicas de morfometría geométrica, donde definimos 5 landmarks y un total de 25 semi-landmarks para realizar análisis de regresión a fin de evaluar cómo afecta el tamaño sobre los cambios de forma, análisis de componentes principales para ver cómo se disponen las especies en el morfoespacio y análisis de mínimos cuadrados parciales, PLS por sus siglas en inglés, para ver si hay una covariación entre el basímero y el telómero. Todos estos análisis se efectuaron en el software MorphoJ y una cuestión importante a tener en cuenta para los análisis de morfometría geométrica es contar con una buena imagen de la estructura a ser evaluada. Para ello probamos distintas maneras de montaje de
de la cápsula genital, encontrando que la manera más óptima que optimiza el esfuerzo operacional es hacer un corte sagital de la cápsula genital, colocarlo en una caja de Petri con una gotita de alcohol en gel y dejar que se evapore. Eso hace que se fije la cápsula en la caja de Petri, facilitando su transporte y su maniobrabilidad para la toma de fotos. Como resultado, vamos a empezar con los caracteres cualitativos, empezando por el esterno número 8. Aquí nosotros vemos que los márgenes laterales del esterno presentaron distintos estados de carácter, encontrando que Camponotus blandus presentó un estado de carácter exclusivo para la placa que permite separarlos del resto de las especies. En cuanto al esterno 9, la forma del spiculum presentó agrupaciones de especies que compartían estados de carácter. Sin embargo, este estado también permitió separar especies que son simpátricas. Y por su parte, el margen posterior del esterno 9 mostró un estado de carácter exclusivo para Camponotus propincus, haciendo fácil su diferenciación con respecto a las otras especies. En cuanto a la cápsula genital, podemos decir que Camponotus, el género, presenta un patrón morfológico de la cápsula genital bastante conservado, donde el anillo basal o cúpula es membranoso, con su margen ventral muy reducido. La bolsela es la valva que está más esclerosada y el dígito está siempre curvado ventralmente y presenta una longitud de aproximadamente el doble de la del cuspis. En cuanto al aereago, presenta una variación bastante grande, principalmente en su eje, en su margen dorsal, y esto puede ser un resultante de cuando se separa la valva izquierda de la derecha. Otra zona que también es bastante variable es el ápice, aunque este siempre está curvado ventralmente. Algo que se presentó en todas las especies estudiadas, en el dígito y en el cuspis, la presencia de clavijas sensoriales con una morfología basicónica. En cuanto a los resultados cuantitativos, para ver el tamaño, podemos ver que tanto el basímero como el telómero presentan una poca influencia de tamaño en cuanto a su forma. Sin embargo, al ver los gráficos, vamos a tener en el eje X el tamaño y en el eje Y... Álvaro, sí, 3 minutos te quedan. Ok. Y podemos ver que el telómero empieza a indicar que hay diferentes formas en especies con tamaños similares. En cambio, en el basímero, estas formas están bastante superpuestas, es decir, no presentan mucha diferencia. En cuanto al morfoespacio, al considerar el telómero, nosotros encontramos la mejor disposición de las especies en el morfoespacio con el telómero. A simple vista podemos ver que están bastante superpuestas, pero al evaluarlas en detalle, observamos que especies que comparten, que se pueden encontrar en una misma localidad, se pueden separar fácilmente. Como por ejemplo, esta naranja que es Camponotus trapezoideus con respecto a la rosa que es Camponotus crassus, vemos que el margen ventral del telómero no se extiende tanto hacia la base, hacia el basímero. En cambio, en Crassus, esta está mucho más extendida. Y con respecto a Camponotus propincus, que es la azul, trapezoideus se diferencia porque presenta un telómero mucho más delgado y Propincus un telómero mucho más grueso. Al
evaluarlas en conjunto a las estructuras tanto del basímero con el telómero, podemos ver que tienen un gran porcentaje de covariación. También hay una gran superposición, pero, por ejemplo, Camponotus brooki presenta una buena diferenciación con respecto a Camponotus trapezoideus y otras especies, y la forma que podemos reconstruir de brooki es ver que el margen ventral del basímero está más deprimido y el margen ventral del telómero está más extendido hacia el basímero. En cambio, en trapezoideus el margen ventral del basímero es convexo y el margen ventral del telómero no está tan extendido hacia el basímero. Y esto hay una diferencia que se nota en el desarrollo de la membrana telomeral, que presenta un mayor desarrollo para trapezoideos con respecto a brooki. También podemos ver que la variabilidad tiene distintos rangos de variabilidad dentro de cada especie. Por ejemplo, estas dos que están marcadas presentan una variabilidad mucho más acotada, y Camponotus substitutus presenta una gran variabilidad en la morfología de su parámero. Para finalizar, podemos decir que tanto el esterno 8 como el 9 mostraron estados de caracteres útiles para diferenciar especies. Algo importante a notar es que el esterno 9 está bastante utilizado a nivel taxonómico, y por ahí el esterno 8 no es muy tenido en cuenta, y los resultados muestran que sería bueno empezar a evaluar más a detalle la morfología de esa placa. Otra cosa también es que, a diferencia de otros géneros, como por ejemplo puede ser Acrópiga, dentro de la subfamilia Formicinae, el patrón morfológico de la cápsula genital está bastante conservado en Camponotus, y en cambio en Acrópiga hay una gran variabilidad que puede facilitar la separación, la diferenciación de especies. Sin embargo, los análisis de morfometría geométrica demostraron que el telómero presentó un mayor valor taxonómico que el basímero. Y esto es importante destacar, ya que el telómero es la parte del parámero que siempre, generalmente queda expuesta. Y esto hace que pueda... Álvaro, perdón, ya estás en el tiempo de preguntas. Sí, ahí termino. Que se pueda evaluar y tomar una foto, por ejemplo, en ejemplares que están depositados en los museos, y evitando de que se tenga que hacer la disección de la genital. Bueno, muchas gracias. Gracias principalmente a los organizadores del simposio, que está saliendo muy bueno. Muy contento por eso. Álvaro, muchísimas gracias a ti por participar, y tenemos aquí dos preguntas. La primera dice, es de Luis Calcaterra, dice: hola Álvaro, lindo trabajo. ¿Tienes pensado hacer una filogenia basada en la morfometría geométrica con estas especies que estudiaste? En realidad tengo muchas ideas para seguir, pero en cuanto a filogenia, creo que es un desarrollo más que nada a largo plazo, principalmente porque tengo pocas especies para lo que es el género. Por ahí sería bueno basarme o buscar otro género o otro grupo que tenga menos diversidad para probar, pero seguramente tiene alguna señal. Es algo que se ha demostrado en otros grupos de insectos, en plantas, así que sí, pero es más a largo plazo. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Fernández, dice: Álvaro, este es un trabajo pionero en Camponotus. Se creía que el genital, el macho tenía poco valor taxonómico.
pero esto demuestra lo contrario. La información que están obteniendo podría evaluar los grupos de especies propuestos. A ver, disculpa. Estaba... sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa también aquí, por ejemplo, Camponotus blandus y Camponotus mus tienen una gran superposición en cuanto a la distribución. Y como hemos visto, el Spiculum presenta ya una buena diferencia de forma. Al menos se ha mantenido constante para los ejemplares que yo vi, que el número de ejemplares que yo puse ahí está más que nada para los análisis de morfometría geométrica, pero vi muchos más. Lo que sí habría que hacer un poco más de esfuerzo en estas especies que tienen una amplia distribución, rango de distribución, es evaluar la variabilidad, hacer un mayor esfuerzo en evaluar la variabilidad. Pero a lo menos en mus se vio que al menos en el Spiculum y en Blandus, la forma se mantenía. Vale, También Álvaro. hay otros caracteres fuera de la genitalia que vi que están bastante buenos. Ok, Álvaro, qué pena interrumpirte, muchas gracias. Tenemos que dar paso ya al siguiente ponente, pero ahí te queda una preguntita por si la puedes responder, por favor. Ok. En Ask a Question. Muchas gracias por tu presentación. No, gracias a vos. Gracias. Seguimos con Christian Klum. Hola, Christian. Christian nos acompaña hoy con su charla titulada Biomecânica da mordida y o papel da morfologia das mandíbulas na divisão de trabalho em Feidoli. Entonces, Christian, obrigado. tiene 15 minuticos. Vocês estão vendo minha apresentação? Sí. Tá, obrigado. La estamos viendo. ¿La puedes poner en modo presentación? Ok. Então, eu vou fazer a minha apresentação em inglês. So, my name is Christian. I'm a doctorate student in ecology and conservation here in Universidade Federal do Paraná. And I will show here some results that are part of my doctorate thesis. And I would like first to acknowledge the symposium organization for the opportunity to present my work here, and my collaborators that enable the accomplishment of this work that is entitled Mandibular Morphology, Task Specialization, and Bite Mechanics in Feidoli. So, Perdón, si puedes quitar la barrita de abajo, ocultar. Ok. Vale. Obrigado. Feidoli is a hyperdiverse and genus with more than 1,000 species described so far. And morphologically, the main aspect of the genus is the presence of two worker forms, the majors, which have a well-developed head filled with powerful mandible closing muscles, and the minors that have a more standard end body plan. And this worker dimorphism improves the division of labor in the colony, given that majors are mainly recruited to specialized tasks such as colony defense and food processing, whereas minors derive most of the remaining non-reproductive tasks. And there are also more subtle morphological differences between species that can reflect diet preferences. Feidoli, in general, is considered a diet generalist genus, but there are some important diet idiosyncrasies between species, such as the consumption of seeds by some lineages. So given that majors are related to higher bite demanding tasks such as colony defense and food processing, we ask how morphological dimorphism can be reflected in workers' mandibles' responses to bite loading. In other words, given the same loading conditions, are majors' mandibles more suitable to deal with the stresses coming from bite than minor mandibles? And we also ask if those responses can vary interspecifically. And we applied finite element analysis to answer those questions and discuss and describe the stress distribution in workers' mandibles of two Feidoli species.
and discuss how these mechanical aspects can influence division of labor in workers and diet range between species. So for this work, we considered two Pheidole species, Pheidole hatchkoi and a morphospecies that is close to Pheidole lucreti. And we took micro-CT data and reconstruct three-dimensional mandible models of those workers to be used in the analysis. So finite element analysis is a numeric method that it's used to simulate mechanical demands in structures of interest. So by applying loads and defining constrained regions, and also defining the mechanical properties of the structure material, we are able to approximate real mechanical situations computationally. In this case here, we considered 4 Bitten scenarios for each worker that are divided into two main conditions. Strike bite relates to the use of mandibles in fast movements, whereas pressure bite relates to the use of mandibles to more slow but forceful movements, such as the use of mandibles for seat milling. In both conditions, we consider the use of the apical tooth only or the remaining masticatory margin. And for strike bite, we applied a 1 Newton load in the apical tooth or the remaining masticatory margin and constrained the movement in the mandibular articulations with the head, the ventral and dorsal articulations. In pressure bite, we put the load in the region where the mandibular closing muscles insert, following the direction of contraction. Again, we constrained the movement of the mandibular articulations with the head, and also we constrain the movement in the apical tooth or the masticatory margin to simulate the use of those regions in pressing a food item, for example. So here are the results. This graph shows how stress flows along the mandibles for each biting scenario that are depicted in the rows, and each column represents a different worker type. Cristian, te quedan 4 minutos, perdón. Okay, very good. The stress ranges from 0 to 1, or 0 to 100% of the maximum stress considered, that is depicted in red, and values in gray are outside this stress range. And so we can see here that naturally loaded and constrained regions show high stress levels, but there are also other important mandibular regions that concentrate the stress and avoids its spread throughout more delicate regions. One of those regions is the trullium. The trullium is a cuticular depression located near the dorsal articulation that is present in many myrmecine lineages, but never outside Myrmecine. And it concentrates high levels of stress coming from the dorsal articulation, avoiding its the spread of this stress throughout the mandibular external surface. And another important region is the deep concavity in the internal surface of majors of Pheidole hatchkoi, which concentrate high levels of stress coming from the masticatory margin, avoiding its spread throughout the internal surface and reducing the amount of stresses reaching the mandibular articulations. We can also see that biting only with the apical tooth generated the higher stress levels overall, both for stress and pressure scenarios, in a way that it should not be a standard behavior for those workers and probably for ants in general. We can also see that Pheidole hatchkoi minors perform better in strike biting with the masticatory margin. This is because these workers have well-developed teeth in the masticatory margin, and these teeth absorb much of the stress and avoids it spreading throughout the internal surface and reduces the amount of stress that reaches the mandibular articulations. So teeth are advantageous in strike biting, and we could see the consequences of worn teeth in those mandibles when we look to the minor worker of the Pheidole close to lucreti that presents higher levels of stress throughout the internal surface and also in the mandibular articulations with the head. And the majors doesn't have teeth in the masticatory margin, so they present higher levels of stress in these
biting scenario. Finally, majors displayed low stress levels in pressure scenarios, and Pheidole hedge-coil majors showed even lower stresses. So the majors are able to cope with Doggerfoot items, and the majors of Pheidole hedge-coil are able to cope with even Doggerfoot items than the major of Pheidole close to Lucrece. So to conclude, we could see that the Thulian have an important role in stress concentration, that mandibles of majors are more suitable to cope with Doggerfoot items through pressure, and this agrees with their specialized roles in colony tasks. We could also see that biomechanical distinctions between species, especially among majors, allow for differences in food preferences. And finally, we see that finite element analysis proved to be very useful to uncover the biomechanical consequences of the subtle morphological differences between workers and species mandibles. So thanks for attending my presentation, and I am available to answer your questions. Gracias, Cristian, por tu presentación. Obrigado. Pasamos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario para Cristian. Felicitaciones, Cristian, te felicitan en el chat. Obrigado. Vamos, parabéns, Cristian, dice Fabiana Ferreira. Esperen, ¿tienen alguna pregunta? Vale, por el momento muchas felicitaciones por Emilia Albuquerque, Fabiana Cueso. Si alguien tiene preguntas. Bueno, te llegaron las preguntas, Cristian. Dice, hi, Cristian. Any of the difference you say between species can be related to difference in the deed of these species or any natural history trait? Yeah, we know that Pheidole hedge-coil eat seeds. They collect seeds, and we find seeds in their nests, but we never see workers of these Murphy species close to Pheidole lucrece carrying seeds, or so we think that maybe Pheidole hedge-coil is a species that eats seeds, so it makes sense that it have a more robust mandible that deal better with Doggerfoot items in relation to Pheidole close to lucrece. But we need to be sure that this Murphy species close to Pheidole lucrece doesn't eat seeds to be certain about this natural history difference between those species. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿están publicados estos datos en un paper? No, I submitted the paper. We submitted the paper some days ago, but they are published in a preprint version in bioRxiv. Vale, Cristian. No tenemos más preguntas. Por aquí otra pregunta. Hi, Cristian. What do you think about the possibility of mental presence in house? Yeah, there are some. We don't know if those species have present accumulation of metal in the mandibles, but we know that some species have this characteristic, and these have profound consequences in the material properties of the cuticle. The cuticle became stiffer
and so probably they will deal better with Dogger food items if they accumulate metal in the cuticle. One region that they could be accumulating metal is near the masticatory margin or in the teeth, but we need to analyze this to know if these species accumulate metal. Vale, Cristian. Y hay una última pregunta. The fact that the absorbed street can be extrapolated to other ants, such as comparating species with many teeth with ones with just a few? Yeah, I think so, because these teeth, they are very robust. They are not hollow structures. So I think that this is why they accumulate such higher degrees of stress. So any ant mandible that have teeth and these teeth are robust, they could absorb the stress and act as the same way that we see here in these Pheidole workers. In this case, in the minor of Pheidole hedgecoin. Vale, Cristian, muchísimas gracias por tu presentación. Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Damos paso al siguiente ponente, que es Julian Morales. Nos va a compartir su charla, que se nombra Recursos alimentarios influenciando a ocurrencias de formigas en plantas de Erinium pandanifolium. Entonces esperamos a Julian. ¿Está aparecendo? Hola, Dilani. ¿Ya puedes presentarnos tu pantalla? Tienes 15 minutos. Tá bem. Tá aparecendo o compartilhamento? Sim, aqui lá vemos. Tá. Bom dia a todos, então. Eu me chamo Juliane, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu faço parte do Laboratório de Comportamento e Ecologia de Formigas. O trabalho que eu vou apresentar tem como título Recursos alimentares influenciando a presença de formigas em plantas de Erinium pandanifolio, que pertencem à família botânica Apiaceae. Esse trabalho foi realizado com a colaboração da Luiz Melo e sob orientação do professor Sebastian Sendori. Vou falar um pouco sobre o meu sistema de estudo. Ele fica situado no bioma Pampa, no sul do país, e mais precisamente, no caso da área de estudo, no município de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. A área se trata de um campo de inundação, que faz parte de uma formação vegetal natural aqui no bioma, e que durante os meses mais frios permanece alagado e durante os meses mais quentes encontra-se seco. Para esses campos já é reconhecido que desempenham um importante papel na manutenção da biodiversidade, e a planta estudada em questão, que é a Erinium pandanifolio, conhecida como gravatado banhado, ela possui estruturas complexas e emite inflorescências de dezembro a fevereiro, em média. Ela também, não só esse sistema, como também a planta, serve de importante refúgio para a fauna, e sendo relatado muitos invertebrados, inclusive vertebrados, se alimentando e usando ela de abrigo. Conforme mostra nessa imagem aqui, nós observamos muitos formigueiros desse tipo nessas plantas e também diversas formigas sobre o gravatado banhado. Bom, sabendo-se que as formigas participam de importantes processos ecossistêmicos e que elas interferem muitas vezes nos padrões de diversidade das comunidades onde elas se encontram, esse estudo buscou primeiramente compreender um pouco do que está gerando a visitação por formigas nesse Erinium, para futuramente estudar os efeitos que podem estar sendo gerados a partir dessa interação. A gente também visou um melhor entendimento sobre os sistemas de interações envolvendo formigas e plantas no bioma Pampa, já que para a nossa região aqui esses estudos são bastante escassos. Então, nosso objetivo foi analisar o efeito de diferentes fontes de recursos alimentares presentes em plantas de Erinium pandanifolio sobre a ocorrência de formigas nessas plantas. Esse esquema aqui que eu fiz, ele representa o nosso desenho amostral. Foram feitos um total de 12 transectos, 6 deles para a categoria A,
plantas de Eryngium pandannifolium sem inflorescência, e outro intercalados a 6 transects para a categoria B, plantas de Eryngium pandannifolium com inflorescência. A gente utilizou o método de transects porque essas plantas são encontradas em grandes números nesse local, e a nossa coleta foi durante os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que é a época das inflorescências. Das observações em cada planta. Além do número de formigas que foram quantificadas, para os gravatás com inflorescência, a gente também quantificou os recursos florais, que eram as inflorescências ativas, e também os trofobiontes, divididos em membracídios, cochonilhas e afídeos, que são comumente observados como atrativos às formigas. Já para os gravatás sem inflorescência, a gente quantificou, além do número de formigas, os membracídios e as cochonilhas, já que a gente não observou nenhum afídeo nessas plantas. Nossa análise de dados foi toda realizada no software R, e a partir da distribuição de erros binomial negativa, a gente realizou um GLM, usando como variável resposta o número de formigas, e como variável preditora os recursos alimentares. Para a seleção de modelos, a gente utilizou o ICC. Nós encontramos, no total, 4 espécies de formigas nessa planta: Pseudomyrmex pallidus, Pseudomyrmex termitaris, Camponotus fulpes e Camponotus termitaris, além de outros 3 morfotipos que ainda não foram identificados devido às restrições por conta da pandemia. De qualquer forma, eu quero salientar que todos os meus resultados que eu vou apresentar aqui são para a espécie Camponotus termitaris, que ela se destacou da demais em termos de frequência de ocorrência e também abundância. E todos os ninhos observados desse tipo eram dessa espécie. Para os gravatás com inflorescência, os modelos selecionados indicam que a própria inflorescência da planta é a fonte de recurso mais determinante para a presença de formigas, e secundariamente seriam as cochonilhas. Já para os gravatás sem inflorescência, as cochonilhas representam o principal recurso. Aqui tem uma imagem de uma das espécies de cochonilhas encontrada nessas plantas. E se a gente for observar a escala do gráfico, a gente vai ver que aqui no primeiro caso, a unidade de escala é 50, em relação ao número de formigas, e aqui a unidade de escala é 10. E realmente a gente observou que tinha muito mais formigas nas plantas com inflorescências do que nas plantas com inflorescências, mas isso em termos de dados brutos. De todo modo, ambos os recursos alimentares, o néctar floral e a secreção açucarada liberada por trofobiontes, já são reconhecidos como recursos atrativos às formigas, e o fato de que membracídios e afídeos não constarem nos modelos explicativos para a ocorrência de formiga pode ser porque nessas plantas existe uma grande disponibilidade de recursos, fazendo com que as formigas optem por utilizar uns em vez dos outros. Violiane, te quedan 4 minutos. Tá bem. Os hemípteros trofobiontes presentes no gravatá, também, diferentemente do que foi relatado em outros estudos, eles não causaram uma maior visitação por formigas nas inflorescências da planta, e muitas vezes, inclusive, foi observado as formigas visitando as inflorescências sem que nenhum trofobionte existisse nessa planta. Além disso, a gente sabe que também não só os recursos alimentares, e mesmo assim a gente não esgotou todos os recursos alimentares presentes no gravatá, são os que geram a presença de formigas, mas também os recursos espaciais, ainda mais no caso dessa planta, que possui essas estruturas tão complexas. Então, a gente concluiu que a disponibilidade das fontes de recursos alimentares, inflorescências e cochonilhas é fundamental para a interação formiga-planta, e que a presença de formigas em plantas de Eryngium pandannifolium, que é o gravatá do banhado, ela é afetada pela fenologia desse gravatá, e assim ela varia ao longo do tempo conforme a ocorrência das inflorescências no verão. Essas aqui são algumas referências que eu utilizei, y obrigada. Gracias, Viviane. Vamos a las preguntas. Tienes una pregunta de Félix. Dice, sería interesante observar sea diferencia en las especies atraídas por cada recurso, que existen evidencias de que algunas especies no toleran los azúcares complejos producidos por áfidos. ¿Alguna impressão al respecto? Sim, na verdade, a gente tem bastante ainda dados para analisar.
Esses dados só foram analisados para essa espécie por enquanto. Mas, por exemplo, até em relação aos recursos espaciais, a gente já tem dados analisados agora. Então, sim, pode ser que futuramente a gente possa ter uma impressão maior, né, uma indicação maior de quais espécies estão utilizando quais recursos. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Feitosa. Dice, parabéns por ese trabalho tan bonito. Julián, observamos muitas formigas em bravata nos campos do Paraná. Mas neste caso, a espécie dominante é Camponotus rufipes. Há planos para expedir seu estudo especialmente para fins de compreensão. Então, esse estudo ele fez parte do meu trabalho de conclusão de curso. Então, a gente tinha mais ou menos um semestre para realizar ele, então não teria como expandir. Mas ele faz parte de um projeto maior de estudos com formigas no bioma Pampa. Então, acredito que para cá, pelo menos, sim. Agora, para outros locais, eu não sei, mas pode ser feito um trabalho em parceria também, né? Porque essas plantas, realmente, elas são muito importantes e as formigas estão em grandes números. Então, certamente, existe algum efeito sendo gerado ali, sabe? Vale. Tenemos otra, dice, lindo trabajo. ¿Van a observar contenidos nutricionales en las especies de plantas para ver su relación con las hormigas? De Lina Pedraza. Primeiramente, não. Futuramente, a gente ainda tem bastante o que pensar. A gente vai primeiro analisar os dados que a gente já coletou. Vale. Tenemos otra. Apenas um comentário. Tenho certeza que você irá poder confirmar sua identificação em breve, mas creio que sua espécie Pseudomyrmex pallidus possa ser outra espécie deste grupo, já que Pseudomyrmex pallidus não ocorre abaixo da América Central. Realmente, por enquanto, essas identificações foram feitas pelo Seba, que é o meu orientador, mas a gente ainda não mandou para um especialista, então corre o risco sim. Até obrigado, Feitosa, por fazer esse comentário. Vale. No tenemos más preguntas por el momento. Si alguien más tiene una pregunta. ¿Tú tienes algún otro comentario acerca del trabajo? Mientras alguien tiene alguna otra pregunta. Eu quero só agradecer mesmo as recomendações e as perguntas, que são bastante importantes. Como eu estou recém começando, né? Com certeza veio para somar. Vale, Dilano. Entonces, si no tienen más preguntas, pues... Más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.